Atentados de 11 de setembro, a tragédia que mudou os rumos do século XXI. Poucos acontecimentos ganham lugar na história com o nome de sua data. Sem necessidade de dizer o que ocorreu naquele dia, o marco no calendário sugere uma nova realidade. Por isso, muitos acontecimentos conhecidos dessa forma são marcos nacionais, como o 4 de julho, ou Independência dos Estados Unidos, o 14 de julho, ou Queda da Bastilha na França, ou, no Brasil, o 7 de setembro. No século XXI, um acontecimento é universalmente conhecido por sua data, o 11 de setembro. O nome refere-se ao dia 11 de setembro de 2001, quando os Estados Unidos sofreram o maior ataque a seu território desde o bombardeio japonês à base de Pearl Harbor, no Havaí, em 1941. Na manhã daquela terça-feira de setembro, no primeiro ano do século XXI, 4 aviões comerciais americanos foram sequestrados na costa leste do país. 2 deles foram lançados contra as Torres Gêmeas do World Trade Center, WTC, na ilha de Manhattan, em Nova York. Um chocou-se com o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, em Washington, D.C., e outro caiu numa área desabitada no estado da Pensilvânia. Ao todo, 2.977 pessoas foram mortas nos ataques, além dos 19 sequestradores dos aviões. O 11 de setembro é considerado o ataque com o maior número de mortos da história. Além disso, foi uma tragédia que mudou, em vários aspectos, os rumos do mundo. Os atentados começaram às 8h46, horário local, quando o primeiro avião, um Boeing 767 fazendo o voo 11, de Boston em direção a Los Angeles, atingiu a torre norte do World Trade Center. O complexo empresarial era então composto por 7 construções, incluindo 2 torres de 417 e 415 metros, os edifícios mais altos do mundo na época de sua inauguração, em 1973. O incidente rapidamente ocupou as transmissões ao vivo de canais de TV mundo afora, que reproduziam imagens vindas de Nova York mostrando uma densa e escura fumaça saindo das laterais da Torre Norte. Apresentadores de TV e repórteres conversavam com testemunhas e especulavam sobre que tipo de aeronave teria se chocado com um dos prédios do World Trade Center. Àquela altura, a maioria acreditava que se tratava de um acidente. Durante a transmissão, às 9h17 depois do primeiro ataque, um segundo Boeing 767, voo 175, que também saíra de Boston com destino a Los Angeles, chocou-se contra a Torre Sul, numa cena vista ao vivo por milhões de pessoas ao redor do mundo. As suspeitas de um ataque se confirmaram e o caos aumentou em Nova York, com a população tentando deixar a todo custo a área do centro financeiro da ilha de Manhattan. Às 9h37, o terceiro avião, um Boeing 757 fazendo o voo 77, de Washington a Los Angeles, atingiu uma das laterais do Pentágono. Sobre o quarto avião, um Boeing 757 que saíra de Newark, Nova Jersey, com destino a São Francisco no voo 93 e caiu na Pensilvânia às 10h03, as investigações inicialmente sugeriam que ele provavelmente se dirigia para a Casa Branca, residência oficial do presidente americano, em Washington, D.C. Posteriores relatos fornecidos por integrantes do grupo islamista radical Al-Qaeda, no entanto, indicaram que o alvo seria o Capitólio, a sede do Congresso, também em Washington. A aeronave chocou-se com o solo depois que passageiros lutaram com os sequestradores dentro da cabine. Em Nova York, a Torre Sul do WTC, atingida pelo segundo avião, desabou às 9h59. Causando pânico generalizado em Manhattan, onde pessoas corriam na tentativa de fugir da fumaça que tomava as ruas. Cerca de meia hora depois, às 10h28, desabou a Torre Norte, a primeira a ser atacada. Ambas foram destruídas pelo fogo provocado pelos combustíveis das aeronaves, que estavam com seus tanques cheios, tendo sido sequestradas logo depois da decolagem. No final da tarde, outro prédio do complexo World Trade Center, o 7WTC, desabou, depois de sua estrutura ter sido abalada pela destruição das Torres Gêmeas. Envolvidos em tentativas de resgates daqueles que estavam nas torres, 345 integrantes do Corpo de Bombeiros de Nova York morreram com a queda dos edifícios.
Entre as vítimas, havia centenas de estrangeiros, número que nunca foi determinado com precisão, já que muitos tinham dupla nacionalidade, eram tanto americanos como cidadãos de outros países. Em cerimônias oficiais, como a que lembrou o 5º aniversário do 11 de setembro, em 2006, foi feita referência a mais de 90 nacionalidades representadas entre os 2.977 mortos. 3 deles eram brasileiros: Vani Marie Salerim Ferreira, de 29 anos, Sandra Fajardo Smith, de 37, e Ivan Quirilos Fairbanks Barbosa, de 30. Vários brasileiros que trabalhavam nas Torres Gêmeas sobreviveram. Um deles, André Kamikawa, estava no 25º andar da Torre Norte, a primeira a ser atingida. Em entrevista à BBC News Brasil, dias após os ataques, Kamikawa falou sobre os momentos após o impacto. Ouvimos um estrondo e sentimos um tremor, um movimento muito forte do prédio indo para trás e depois voltando. Pela janela, ele viu destroços caindo. Em seguida, juntamente com colegas, dirigiu-se às escadas, por onde saiu da torre. Outro brasileiro, Léo Pinto de Faria Júnior, trabalhava no mesmo andar que Kamikawa e também deixou o edifício pelas escadas. Em 2011, 10 anos depois dos ataques, ele disse à BBC News Brasil que sentiu realmente medo depois que a Torre Sul, a primeira a ser destruída, desabou, próximo a onde ele estava. Caiu do meu lado. Aí começou aquela poeira, todo mundo começou a correr. Corri como um louco. Além dos mortos nos atentados, o 11 de setembro faria centenas de milhares de outras vítimas. Os esforços de ajuda e resgate em Nova York contaram com a participação de cerca de 80 mil pessoas, entre bombeiros, policiais, profissionais de saúde e outros. Todos eles e outras milhares de pessoas presentes nas imediações foram atingidas pela fumaça tóxica gerada pelos atentados, particularmente pelo desabamento das 2 torres gêmeas do WTC. Os ataques e as horas seguintes expuseram os presentes a diversos materiais tóxicos e até mesmo cancerígenos, como chumbo e amianto. Anos depois, o Centro de Prevenção e Controle de Doenças, CDC, dos Estados Unidos estimou que cerca de 400 mil pessoas haviam sido feridas ou expostas a materiais tóxicos no 11 de setembro. Até o final de 2018, mais de 2.000 pessoas morreram de doenças associadas à exposição a materiais perigosos naquele dia, particularmente de câncer. Até 2019, 241 integrantes do Departamento de Polícia de Nova York, o NYPD, haviam morrido de doenças relacionadas a seu trabalho durante o 11 de setembro. O número é 10 vezes maior do que o total de policiais da cidade mortos naquele dia, quando 23 perderam suas vidas. Fora dos locais atingidos pelos atentados, o restante do dia 11 de setembro de 2001 foi marcado também pelo caos no transporte aéreo americano. 5 minutos depois do ataque ao Pentágono, às 9h42, a FAA, Federal Aviation Administration, agência de aviação federal do país, ordenou que todos os aviões comerciais nos Estados Unidos aterrissassem imediatamente, na pista mais próxima, medida também adotada pelo Canadá. Mais de 4.000 aeronaves aterrissaram. Os voos comerciais permaneceram suspensos no país por 3 dias. Os ataques também praticamente paralisaram a vida dos americanos, com monumentos, atrações turísticas e sistemas de transportes fechados, e o país em alerta máximo. Quando os voos foram retomados, a preocupação com a segurança foi extrema e acabou provocando a introdução de normas extras de segurança que até então não existiam e muitas estão mantidas até hoje, em aeroportos do mundo todo. Entre elas, estão a proibição de entrada com líquidos na bagagem de mão, podem conter algum tipo de explosivo, e a necessidade de passageiros separarem objetos pessoais, como cintos e sapatos, na passagem por equipamentos de raio-x no aeroporto, antes do embarque. As investigações sobre os atentados começaram imediatamente. Uma mala pertencente ao egípcio Mohamed Atta que havia ficado no aeroporto de Boston continha dados do egípcio e de seus companheiros e serviu de ponto de partida na identificação dos autores.
O FBI, Federal Bureau of Investigation, a Polícia Federal Americana, rapidamente apontou 19 sequestradores, que estavam distribuídos em grupos de 5 em cada avião, com exceção do voo 93, tomado por 4 militantes. Atta, identificado como o líder operacional dos atentados, pilotou o primeiro Boeing a atingir o World Trade Center. Dos outros 18 sequestradores, 15 eram sauditas, 2 eram dos Emirados Árabes Unidos, e 1 do Líbano. As informações sobre os envolvidos obtidas pela polícia americana mostraram também quem, além dos 19 sequestradores, era o grande responsável pelos ataques. As autoridades apontaram como idealizador da operação o saudita Osama Bin Laden, líder do grupo islamista Al-Qaeda. Na época baseado no Afeganistão, sob a proteção do então regime do Talibã, Bin Laden já era o mais perigoso e conhecido militante islamista do mundo. Ele estava na lista dos 10 fugitivos mais procurados pelo FBI como responsável pelos atentados à bomba contra as embaixadas americanas em Nairobi, Quênia, e Dar es Salaam, Tanzânia, em 1998, que deixaram mais de 200 mortos. Antes mesmo dos atentados de 1998 na África, Bin Laden já havia publicamente defendido ataques contra alvos americanos. Em duas fatwás, mensagem proferida por alguma liderança religiosa pedindo que os muçulmanos sigam seu conteúdo, o saudita havia conclamado fiéis a participar de seu movimento contra a maior potência mundial. Em reportagem em 23 de agosto de 2016, a revista The Atlantic lembrou que, exatamente 20 anos antes, Bin Laden havia publicado sua primeira fatwa e que a data mostrava que a guerra entre Al-Qaeda e os Estados Unidos já durava há 2 décadas. A fatwa, disse a revista, foi produzida meses depois de o saudita se instalar no Afeganistão, após a capital do país ter sido tomada pelo movimento islamista Talibã. Foi a primeira convocação pública de Bin Laden por uma jihad global contra os Estados Unidos, escreveu a The Atlantic. Como lembrou a revista, no documento de 30 páginas, intitulado Declaração de Guerra contra os Americanos ocupando a terra dos 2 lugares sagrados, Bin Laden escreveu: o povo do Islã sofreu com a agressão, a iniquidade e a injustiça impostas sobre eles pela aliança judaico-cristã e seus colaboradores. O principal motivo apresentado por Bin Laden para sua revolta era a presença de tropas americanas na Arábia Saudita, onde estão as cidades de Meca e Medina, sagradas para os muçulmanos. Tal presença começou em 1990, quando os sauditas permitiram a entrada dos americanos para lançar a guerra que expulsou as forças iraquianas de Saddam Hussein do Kuwait, e continuava em 1996. 2 anos depois, em fevereiro de 1998, Osama Bin Laden publicou uma nova fatwa, desta vez assinada em conjunto com outros 4 líderes associados à Al-Qaeda, entre eles Ayman al-Zawahiri, o egípcio que no futuro substituiria Bin Laden no comando da organização. O documento, Declaração da Frente Mundial Islâmica por uma Jihad contra os Judeus e os Cruzados, reforçou o chamado por uma guerra global contra os Estados Unidos e seus aliados, visando alvos tanto militares como civis. Ambos documentos foram publicados pelo jornal Al-Quds Al-Arabi, baseado em Londres, e enviados por fax para muçulmanos ao redor do mundo. Os atentados de setembro de 2001 foram uma continuação da guerra conclamada por Bin Laden e a Al-Qaeda nos anos 1990, iniciada com os atentados no Quênia e na Tanzânia. Foram também uma forma de atingir os Estados Unidos diretamente em alvos estratégicos, tanto no campo econômico como político. As torres gêmeas do World Trade Center simbolizavam a força do capitalismo americano, enquanto o Pentágono e o Capitólio representam, respectivamente, o poder militar e o poder político da maior potência do planeta. Ao comentar os ataques de 11 de setembro, em sua carta para a América, de novembro de 2002, Osama Bin Laden voltou a acusar as agressões cometidas contra muçulmanos em diversos países pela cruzada da Aliança Sionista e de seus colaboradores. O líder da Al-Qaeda incluía ainda as atrocidades cometidas pela Rússia na Chechênia, a presença de tropas americanas na Arábia Saudita e o apoio dado pelos Estados Unidos a Israel entre os motivos que o levaram a executar os atentados. Nos dias que se seguiram aos ataques, por todo o mundo ficou a sensação de que o 11 de setembro era um acontecimento com potencial de mudar o mundo.
Algumas mudanças foram práticas e quase imediatas. Outras, ainda imprevisíveis, apontavam para uma grande mudança no papel dos Estados Unidos como grande potência, uns dizendo que seu poder iria aumentar, outros acreditando que poderia diminuir. Politicamente, o então presidente americano, o republicano George W. Bush, viu seu índice de aprovação interna atingir 90%, com praticamente todo o país oferecendo seu apoio a futuras medidas de reação aos atentados. Com isso, Bush conseguiu reunir com facilidade apoio político para as duas guerras que marcariam o seu governo, as invasões e ocupações do Afeganistão, ainda em 2001, e do Iraque, 2 anos mais tarde. O trauma sofrido pelos Estados Unidos no 11 de setembro permitiu que esse apoio viesse inclusive dos políticos da oposição, representada pelo Partido Democrata. As consequências na vida prática dos americanos envolveram especialmente o cuidado com a segurança e o impacto na privacidade do cidadão. Pouco mais de um mês depois dos atentados, em 26 de outubro de 2001, o presidente Bush assinou o Patriot Act, lei patriótica, que facilitou operações de vigilância das autoridades, permitindo o monitoramento de comunicações via telefone e internet. A nova lei também facilitou a troca de informações entre órgãos de segurança como o FBI e a CIA, após a identificação de falhas de comunicação que permitiram que os sequestradores concluíssem a realização dos atentados. Outra significativa medida interna foi a criação, em novembro de 2002, do Department of Homeland Security, Departamento de Segurança Interna. O novo departamento passou a reunir vários órgãos de áreas diversas, como segurança, transporte, agricultura e justiça. A comunidade internacional também ofereceu apoio imediato ao governo americano. Um dia depois dos ataques, em 12 de setembro, o Conselho de Segurança da ONU, sua Organização das Nações Unidas, aprovou por unanimidade a Resolução 1368. Ela condenou os atentados do dia anterior, reafirmou o compromisso da comunidade internacional de combate ao terrorismo e confirmou o direito de defesa contra ataques dessa natureza, com base na lei internacional. Para o restante do mundo, o mais importante acontecimento resultante do 11 de setembro foi a invasão do Afeganistão, por uma coalizão liderada pelos Estados Unidos. O conflito foi a ação mais visível do que o governo americano passou a chamar de guerra ao terrorismo ou um estado de guerra contra grupos ou indivíduos, principalmente organizações islâmicas extremistas, por trás de ataques contra a população civil. O Afeganistão era governado pelo movimento islamista sunita Talibã, que havia tomado o poder na capital Cabul em 1996, e servia de base para Osama Bin Laden e a Al-Qaeda. Apesar disso, o Talibã, liderado pelo misterioso Mullah Omar, condenou oficialmente os atentados contra os Estados Unidos, numa declaração oficial divulgada em 12 de setembro de 2001. O governo americano afirmava ter reunido evidências de que os atentados haviam sido planejados por Osama Bin Laden e a Al-Qaeda. Em 17 de setembro, George W. Bush disse em entrevista coletiva a buscar a captura de Bin Laden. Eu quero justiça. Existe um velho cartaz, no Oeste, que diz, procurado, vivo ou morto. O presidente dos Estados Unidos então exigiu que o governo do Talibã entregasse Osama Bin Laden e os integrantes da Al-Qaeda no Afeganistão às autoridades americanas, fechasse todas as bases de treinamento do grupo e desse aos Estados Unidos acesso a esses campos para verificar que estavam mesmo inativos. O Talibã alegou precisar cumprir leis locais e costumes da cultura pasto de hospitalidade, que proibiam a expulsão do país de um convidado das lideranças locais. Assim, recusou-se a cumprir as exigências americanas. Essa posição levou à Operação Militar Internacional iniciada em 7 de outubro de 2001, batizada pelos Estados Unidos de Operação Liberdade Duradoura. A coalizão, liderada pelos americanos, contou desde o início com a participação do Reino Unido e acabou reunindo mais de 20 países em combates no Afeganistão. A maioria dos países era integrante da OTAN, sua organização do Tratado do Atlântico Norte, a Aliança Ocidental que esteve diretamente envolvida na operação.
Também participou da guerra contra o Talibã a Aliança do Norte, um grupo afegão que já combatia o regime islâmico antes do 11 de setembro, ainda como parte da longa guerra civil afegã, a partir do norte do país. A guerra, além de servir de retaliação contra os atentados e tentativa de prender Bin Laden e outros líderes da Al-Qaeda, foi popular no Ocidente por buscar o fim do regime do Talibã. Conhecido por seu radicalismo islâmico sunita, adotando uma versão extremista do Alcorão, o regime ficou famoso por proibir meninas de ir à escola e forçar mulheres a cobrirem todo o corpo, cabeça e o rosto. A intolerância histórica e religiosa do Talibã, que em 2001 destruiu duas enormes estátuas de Buda do século VI na província de Bamia, no Afeganistão, também prejudicou a imagem internacional do grupo. A derrubada do regime do Talibã em Cabul foi rápida. Em novembro de 2001, forças da Aliança do Norte dos Estados Unidos tomaram a capital do Afeganistão. Os líderes do Talibã fugiram para a região da cidade de Kandahar, no sul do Afeganistão, ou cruzaram a fronteira com o Paquistão. O objetivo simbólico mais importante da operação, a captura de Osama Bin Laden, não foi imediatamente alcançado. Os Estados Unidos tampouco conseguiram capturar o líder do Talibã, Mohamed Omar, conhecido como Mullah Omar. Apesar da mudança de poder em Cabul, a guerra contra o Talibã no Afeganistão estendeu-se por anos e só veio a terminar ao final de agosto de 2021 com a saída dos militares americanos e tropas estrangeiras do Afeganistão. A presença dos Estados Unidos no Afeganistão pode ser marcada por diferentes fases e contabilizada por um alto custo, tanto financeiro como em vidas humanas. Em meados de agosto, após lançar uma série de ofensivas contra forças do governo, o Talibã voltou a controlar o país. O custo financeiro, para os Estados Unidos, seus aliados e para a região, atingiu trilhões de dólares. Até meados de 2020, mais de 3.500 soldados de países que formaram a coalizão contra o Talibã haviam sido mortos no conflito. Os Estados Unidos haviam perdido 2.353 combatentes, e o Reino Unido, 456. Estimativas indicam que pelo menos 40 mil civis foram mortos na guerra no Afeganistão desde 2001, e cerca de 25 mil no Paquistão. O país vizinho foi diretamente afetado pela operação militar contra o Talibã. Segundo a ONU, entre 2009 e 2019 cerca de 3 mil civis foram mortos por ano, em média. No final de 2020, negociações de paz envolvendo o governo afegão, o Talibã e os Estados Unidos continuavam em meio a fortes combates na província de Helmand, no sul do país. Em abril de 2020, representantes do governo do então presidente Donald Trump assinaram em Doha, no Catar, um acordo com lideranças talibãs que previa a retirada das tropas americanas. Aos poucos, os Estados Unidos e seus aliados conseguiram capturar ou matar os principais acusados de planejar e comandar os atentados do 11 de setembro. Com a ajuda do Serviço de Inteligência paquistanês, os americanos prenderam no Paquistão, em 2003, o paquistanês Khalid Sheikh Mohammed, acusado de ser o arquiteto dos ataques. Outros 4 acusados de ajudar os sequestradores na logística da operação, os iemenitas Walid bin Ataj e Banzi bin Al-Shib, o paquistanês Ammar al-Baluchi e o saudita Mustafa al-Savi, também foram presos no Paquistão, entre 2002 e 2003. Os 5 foram levados para a base americana de Guantánamo, na ilha de Cuba, onde o governo Bush montou uma prisão para acusados de terrorismo capturados ao redor do mundo. O presídio foi motivo de grande polêmica, nos Estados Unidos e no exterior, por deixar seus detidos num limbo legal, sem o status de prisioneiros de guerra ou de criminosos comuns. O presidente Barack Obama, de 2009 a 2016, chegou a anunciar um plano para fechar a prisão em Guantánamo, mas não encontrou um outro destino para mais de 40 prisioneiros. No final de 2020, com o presídio ainda em operação, a previsão era de que os 5 acusados de envolvimento direto nos ataques do 11 de setembro fossem julgados por um tribunal militar em 2021. Todos poderiam ser condenados à morte. Osama Bin Laden conseguiu frustrar as forças e os serviços de inteligência dos Estados Unidos e de seus aliados por muitos anos. Apenas em maio de 2011, 4 meses antes do 10º aniversário do 11 de setembro,
o líder da Al-Qaeda foi finalmente encontrado. Bin Laden estava numa área de alto padrão na cidade de Abbottabad, no Paquistão, a 120 quilômetros da capital, Islamabad. Ele se encontrava num prédio fortemente protegido, onde provavelmente havia vivido os 5 anos anteriores e que possivelmente fora construído especialmente para abrigá-lo. A casa ficava a cerca de 1 quilômetro de uma academia militar paquistanesa. Forças Especiais da Marinha dos Estados Unidos, conhecidas como SEALS, realizaram uma operação militar contra a instalação, depois de partir em helicópteros saídos do Afeganistão. O ataque ocorreu pouco depois da 1h da manhã do dia 2 de maio, e Bin Laden foi morto no local. Ele tinha 54 anos. Seu corpo foi levado pelas forças americanas para identificação e, segundo autoridades dos Estados Unidos, lançado ao mar menos de 24 horas depois de sua morte, como manda a tradição muçulmana. A morte de Osama Bin Laden foi anunciada pelo presidente Barack Obama horas depois, às 23h30 do dia 1º, pelo horário de Washington. Após a morte do líder da Al-Qaeda, continuava desconhecido o paradeiro do chefe do Talibã na época do início da guerra no Afeganistão, o Mullah Omar. Em julho de 2015, o governo afegão informou ter descoberto que Omar havia morrido em 2013, após enfrentar problemas de saúde. Segundo relatos, ele teria morrido de tuberculose. O Talibã confirmou que havia mantido a morte de Omar em segredo por 2 anos. Novo World Trade Center. A área onde ficavam as torres gêmeas do World Trade Center, na ilha de Manhattan, em Nova York, chamada desde o 11 de setembro de Ground Zero ou Marco Zero, passou por um complexo trabalho de limpeza e retirada de escombros ao longo de 2001. Logo começaram conversas sobre como recuperar a área e que tipo de construção deveria ser erguida no local. Ficou decidido que uma única torre substituiria as antigas torres gêmeas no horizonte da cidade, e o projeto final ficou a cargo do arquiteto David Schultz. Depois do lançamento da pedra fundamental em 2004, a construção foi iniciada em 2006. O novo prédio, chamado oficialmente de One World Trade Center, mais apelidado de O Torre da Liberdade, foi concluído em 2013, a um custo de quase 4 bilhões de dólares. Marcado por seu formato geométrico, em que as laterais são formadas por 8 triângulos isósceles, 4 com suas bases no solo e outros 4 com as bases no topo, o edifício é o mais alto dos Estados Unidos e de todo o hemisfério ocidental, com 541 metros de altura. A torre começou a ser utilizada comercialmente em 2014, e a abertura do seu topo para visitação pública ocorreu em 2015. Um memorial em homenagem às vítimas dos atentados e um museu também ocupam o local. Com o novo One World Trade Center, Nova York e os Estados Unidos viraram a página de um dos mais trágicos acontecimentos de sua história, sem esquecer das milhares de vítimas e das enormes transformações causadas pelo 11 de setembro.